Então, hoje o Salmo 62. Davi escreve para o regente, e esse Salmo fala de esperança somente em Deus. Então, era uma situação difícil para Davi, né? E os 2 versículos que eu vou ler são os versículos que ele repete ao longo do Salmo. Ele fala muito esse termo, esperar, esperança. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Somente em Deus a minha alma espere silenciosa, porque dele vem a minha esperança, só Ele é a minha rocha, a minha salvação. E ele diz, é o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. No começo ele fala muito, agora ele já fala que jamais. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória, a minha vitória, né? E ele é a minha forte rocha e o meu refúgio. Veja que Deus agora não é só um refúgio, é uma forte rocha, né? Antes era minha rocha, agora ele já dá adjetivos. E aí ele começa nesse salmo, a partir do 8, dar o conselho, dar a orientação. Confie nele todo o tempo, ó povo, derrame diante dele o seu coração, Deus é o nosso refúgio. Então, ele diz, o poder pertence a Deus e a ti, Senhor, pertence a graça. Nós sabemos, né, que todo o poder é de Deus e toda a graça já nos foi dada em Jesus Cristo. Aqui ele não conhecia ainda a vinda do Messias. Nós já temos essa segurança mais do que o salmista tinha aqui. Nós temos a evidência de Jesus Cristo na nossa vida, né, do Espírito Santo. E eu quero ficar com essa palavra aqui, espera silenciosa. Né? Quantas vezes a nossa espera ela é silenciosa até vocalmente, mas os pensamentos, as emoções, essas questões fazem barulho, né? As notícias fazem barulho ao redor, dentro, ecoam, mas ele diz que a gente não deve se desviar do foco. O foco aqui, para ele estava dentro de muita falsidade, né? Tanto é que no verso 4 ele diz, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Mas Davi viveu muitas traições, a gente viu isso, né? Até dentro da própria casa, no próprio filho. Porém, lutava muito, estava sempre dentro de muitas guerras, mas uma coisa não saía do lugar, Deus não se movia do lugar. Ele, no começo, diz, não serei muito abalado. Por fim, ele tem segurança que ele jamais será abalado. A maturidade de Davi vem ao longo da sua própria redação. Então, como é importante a gente também ser assim, né? Ter um sinal de maturidade espiritual. Tudo na vida da gente pode fazer muito barulho, mas a nossa carreira com Cristo, a nossa intimidade com Cristo, o nosso crescer com Cristo, esse não pode perder o alvo, nem ser interrompido, muito menos tirar férias, né? É preciso que haja um crescimento, que a esperança, ela transborde, ela seja maior do que o barulho das perturbações, né? O sussurro da paz de Cristo, ela tem que ser efetiva. Então, como é importante, o que ele diz aqui, o alto refúgio, jamais serei abalado. Esse alto refúgio, eu quero focar, né? Quando nós estamos no alto, nós temos uma visão panorâmica. Jesus levava seus discípulos para o alto para ensinar. Olha que interessante, né? Também Moisés, no alto, recebeu os mandamentos de Jesus. Sabemos que naquele tempo, ir ao alto de um monte era apresentar ofertas aos seus deuses. Como nós só temos um, né? É a Deus. Também a gente viu ali Abraão apresentar sacrifício, o próprio Isaac. A gente também viu ali em Apocalipse, João, quando está naquela visão do capítulo 4, e então ele recebe um convite, suba aqui, suba ao trono, né? O trono no alto. Essa sensação de alto
biblicamente, a gente sempre sabe que é intimidade com Deus. Então, quando ele diz que ele está num alto refúgio, ele está na intimidade com Deus. Ele está sendo não só guardado, mas ele está sendo ministrado. E ele cresce, porque a fala dele muda. Ele diz, a minha alma espera somente, unicamente, eu não serei abalado. Então, ele jamais serei abalado. Ele vai gastando um vocabulário, vai investindo no vocabulário que faz diferença para a compreensão do Salmo. Mas ele está centrado no que Deus é, né? Ele está centrado. Por que ele tem essa clareza? Quando nós estamos no alto, nós enxergamos melhor a situação, nós temos uma visão panorâmica, que é a visão de Deus, e a visão de Deus ela é eterna, ela enxerga a frente. Então, enxergar descortinado, compreender aquilo que está acontecendo no momento, a gente só consegue se estiver compreendendo as estratégias, né? Quem está no centro de inteligência consegue perceber as estratégias, inclusive de recuo. Quantas vezes um recuo quer dizer uma ofensiva imediata? Então, estar no comando é estar no alto, numa visão panorâmica e estratégica. O nosso Deus ele é estratégico. Ele foi estratégico com José, ele foi estratégico com o próprio Neemias e Esdras ali, naquela batalha, naquela luta. Ele foi estratégico com Daniel. E Deus revelou suas estratégias a quem procurou. Então, como é importante nós estarmos como Davi, centradas na rocha do alto. Na rocha é um lugar seguro, né? Quem está na rocha está seguro, mas quem está na rocha está firme. Porém, para se ficar firme numa rocha, é preciso que haja penetração na rocha. É preciso que a gente malhe a rocha, né? Então, algumas vezes é um pouco cansativo, né? Vigília é cansativa, acordar cedo é cansativo, algumas vezes fazer jejum é cansativo. O fato é que esse cansaço não é em vão, porque estamos ficando cada vez mais imersos na rocha. E quem está na rocha, ele diz aqui, jamais serei abalado. É essa segurança que nós temos que ter quando vamos visitar alguém, quando vamos confortar alguém. É não esquecer que o poder e a graça pertencem a Deus, né? E que pressões, dificuldades que todos nós podemos ter, essas não nos devem criar uma dificuldade, nem permanecer no nosso coração. Se elas aparecerem, elas devem passar, serem passageiras, porque o que permanece, o que está em raiz profunda, o que está penetrado, tem que ser a nossa fé na rocha. Amém? Porque é na rocha que se apresenta sacrifício, mas é na rocha também que a gente enxerga melhor. É na rocha que Jesus está, porque ele é a rocha, ele é Deus. Se quisermos estar com ele, devemos estar na rocha. Amém? Vamos orar então? Senhor, nós queremos te agradecer pela palavra que o Senhor nos dá, porque a nossa salvação vem do Senhor, a nossa esperança vem do Senhor. Por isso vale a pena andar em silêncio, silenciar as vozes de dúvida, as vozes de incredulidade, silenciar, Senhor, aquela consciência exacerbada e deixar a nossa consciência em Cristo, mas a nossa consciência fazer crescer a fé. Então, nós te pedimos, Senhor, coloca em nosso coração hoje uma fé crescente, madura, como a do salmista, nos fazendo ter essa segurança de que jamais seremos abalados, de que o refúgio é o nosso lugar, o refúgio é o Senhor, e estar no refúgio é também crescer, é enxergar melhor. Muito obrigada, Senhor, porque um dia Elias subiu ali no alto, e ali o Senhor falou com ele, e hoje não será diferente nesse lugar. O Senhor já está falando conosco e vai continuar falando. Dirige o nosso pensamento, dirige a nossa vida e continua falando conosco. É em nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos. Amém.